Lição número 162. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atam taslim. Wa ba'd. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos mencionar na lição de hoje aspectos relacionados à mortalha ou ao kafan. Como nós havíamos também dito na lição passada que abordamos o aspecto relacionado ao banho, que inshallah nas lições posteriores iremos trazer uma lição mais completa e detalhada relacionada ao banho, o banho assim como a forma de fazer o mayit, vestir o kafan, como embrulhar o mayit no kafan e assim como os aspectos, as questões relacionadas com o próprio funeral. Inshallah, nós iremos fazer questão de mencionar isso como havíamos prometido na lição passada. Quanto ao hadith de hoje que foi narrado por Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: vistam a roupa branca, porque é melhor a roupa que vocês podem vestir, a cor branca, e usem a mesma cor para os vossos cadáveres, os vossos mortos, usar a mortalha cor branca. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui, ao dizer para vestirmos a roupa branca, não está a mostrar algo obrigatório. Está aqui a dizer que é melhor, você pode vestir a cor branca. O profeta sallallahu alaihi wasallam vestia a cor branca, em particular nas sextas-feiras, como outros ahadis que nós mencionamos, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam usava também outras cores. A roupa do profeta sallallahu alaihi wasallam também, o profeta usava roupa de outras cores. Portanto, este hadith não está aqui mostrar a obrigatoriedade de vestir a roupa cor branca, mas sim que é melhor vestir a roupa cor branca. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o hadith, a parte do hadith que nos interessa: وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ, e usem a mesma cor para fazer mortalha dos vossos cadáveres. Ou a mortalha, o pano que vocês vão enrolar os vossos cadáveres, que seja cor branca. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer que seja a cor branca, não esteve também a dizer que outras cores não servem. Não. Nós vamos encontrar hadiths onde a mortalha era outra cor, não era cor branca, que nós já iremos passar por este hadith. Imam Tirmidhi menciona aqui, depois deste hadith, وهو الذي يستحبه أهل العلم. Esta é a preferência dos sábios, o significado aqui do hadith, que os sábios optam que a mortalha deve ser da cor branca. E Abdullah bin Mubarak rahimahullah diz: أحب إلي أن يكفن في ثيابه الذي كان يصلي فيها. O melhor até é ser embrulhado naquela roupa, que fazer a mortalha daquela roupa que ele usava para fazer solá. Esteve aqui a mencionar a sua posição, mas a opinião final e a mais correta, conforme Imam Tirmidhi menciona, e diz Imam Ahmad rahimahullah e Ishaq menciona: أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحسن حسن الكفن. A melhor é optar pela cor branca. O pano deverá ser a cor branca e o kafan deve ser uma coisa bem feita. Em outras palavras, conjugado com outro hadith que foi narrado por Abi Qatada radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. Quando alguém tiver o seu wali aqui poderia ser também no significado de maula. Maula, tiver um escravo que está sob a responsabilidade dele, e quando ele falecer, a pessoa deverá dar uma boa mortalha
para esta pessoa que estava abaixo dele. O que significa essa boa mortalha? Conforme a explanação de Abdullah ibn Mubarak, ele diz: قال سلام بن أبي مطيع وليحسن أحدكم كفن أخيه, que significa o kafan deve ser um pano limpo, não quer dizer que deve ser um pano de um preço alto, mas sim de uma qualidade razoável e de um preço razoável e não simplesmente uma coisa sem valor algum. O outro aspecto que vamos abordar é relacionado à mortalha do profeta sallallahu alaihi wasallam, ao kafan do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hadith foi narrado por Aisha radiallahu anha. Ela diz: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانية. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi enrolado, ou a mortalha do profeta sallallahu alaihi wasallam era composta de 3 panos de cor branca e que era de Yaman. ليس فيها قميص ولا عمامة. Esta mortalha não tinha camisa nem tinha turbante. قال فذكروا لعائشة قولهم, e foi mencionado a Aisha radiallahu anha aquilo que dizem: في ثوبين وبرد حبرة. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi a mortalha do profeta sallallahu alaihi wasallam eram 2 panos e também tinha um chale de seda. Então Aisha radiallahu anha respondeu: قد أتي بالبرد. Trouxeram este chale de seda, ولكنهم ردوه. Isso foi rejeitado, não foi aceito para que fosse para que fosse o kafan do profeta sallallahu alaihi wasallam. ولم يكفنوه فيه, e não fizeram este chale de seda como parte de kafan, de mortalha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aqui nós aprendemos ou passamos a saber aquilo que foi a mortalha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidhi ainda menciona o hadith de Jabir bin Abdullah radiallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez kafan de Hamza bin Abdul Muttalib. Hamza bin Abdul Muttalib, o kafan dele, في نمرة في ثوب واحد. Hamza bin Abdul Muttalib, que era tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, que faleceu na batalha de Uhud, que isso causou uma angústia muito grande ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e Hamza nem sequer tinha pano suficiente para utilizar e servir de mortalha. Então ele foi enrolado num pano com riscas, um pano que tinha exatamente o que significa a namira, um pano que tinha riscas, mas era só um pano que foi utilizado para servir de mortalha de Hamza bin Abdul Muttalib. Aqui mostra-se também que se a pessoa não tiver somente um pano, independentemente da cor ou tipo de pano, este pano, desde que seja puro, serve para se fazer de mortalha para o mayit. E a posição mais correta aqui é o hadith que nós mencionamos de Aisha, que o kafan do profeta sallallahu alaihi wasallam qualquer, assim como a descrição que nós mencionamos há pouco tempo. E a posição dos sábios no que diz respeito a este tema é que o kafan deverá ser de cor branca, sim, e assim como o Sufyan Thauri menciona que o homem terá que ser embrulhado, o kafan do homem deverá ser composto de 3 panos. Se quiser poderá nesses 3 panos, uma delas ser a camisa e mais 2 panos que estão debaixo da camisa. E se também quiser, poderá somente utilizar os 3 panos sem condicionar a camisa, assim como é suficiente, se não tiver mais que um pano, utilizar este um pano para servir de mortalha. Não há nenhum problema quanto a isso, mas se tiver só 2 também, esses 2 servem.
e se tiver 3 poderá fazer de forma completa, assim como nós há pouco mencionamos. A sequência aqui dos ahadis que vamos mencionar para as próximas lições é relacionado ao que acontece após o funeral. As pessoas fazem comida, vêm para as casas, ou para casa onde tem falecimento, as pessoas passam refeição nesses lugares. Nós vamos encontrar de facto um hadith onde que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala, ordena para que as pessoas fizessem refeição para a casa onde há falecimento. E hoje isso é muito mal aplicado. As pessoas já fazem dos lugares de falecimento como lugares de piquenique, lugares onde vão lá uma malta e partilham a refeição, ficam lá a conversar, às vezes assuntos que nem sequer têm nada a ver com a situação que as pessoas estão, um momento de tristeza, de angústia, de aflição, até as pessoas ficam a ter outras conversas em vez de ficar a incentivar, dar força os familiares do falecido. Nós iremos, inshallah, na próxima lição abordar essas questões e ressalvo que nesta sequência também iremos trazer uma aula com detalhes relacionados ao banho até ao funeral. Estamos aqui a falar de questões meramente sequenciais que estamos aqui a fazer seguindo aquilo que é a sequência de Imam Tirmidhi, rahimahullah, que depois disso nós iremos trazer uma abordagem mais extensiva, de forma que possamos ter melhor percepção daquilo que é Kitabul Janaza. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.